seja feita, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje para trazer essa palavra que Deus me deu. Aleluia. Desde já agradeço ao apóstolo Francisco, à pastora Raquel, por estar confiando no meu ministério e que Deus possa falar profundamente com cada um aqui nesta noite. Amém? Quando que Deus deu essa palavra, nós estávamos no monte orando e Deus falou claramente no meu ouvido. No momento que eu pedi, Senhor, me dá a palavra, e o Senhor soprou Oséias. Aleluia, Jesus. E até então eu não entendi o porquê e Deus começou a falar no meu coração. Eu falei, Senhor, não é uma mensagem fácil de ministrar, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia, Jesus. Então que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos no livro de Oséias. Eu quero estar lendo no capítulo 3, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam bolos de uva. Eu a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, e não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Amém? Somente até aí. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Senta glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, porque dele é a honra e a glória aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. No momento que o culto começou, eu comecei a entender o que realmente Deus queria falar com a igreja. Aleluia, Jesus. Oséias nos traz no livro dele uma mensagem de infidelidade, amor e reconciliação. Oséias foi um profeta chamado por Deus para viver algo sobrenatural de Deus, assim como os outros profetas também, mas Oséias sentiu na sua pele o que Deus queria falar com a igreja. Aleluia, Jesus. O que Deus queria falar com o povo de Israel naquela época. A Bíblia nos fala que era uma época de um reino dividido, né? Ali havia vários reis para Judá e Jeroboão para Israel, e era um reino já dividido. E durante esse período, Israel estava desfrutando de uma falsa paz. Eles desfrutavam de uma prosperidade momentânea ali, né? E uma sensação de uma falsa segurança. Glória a Deus. E o povo, como o povo estava? Corrompido no pecado. Aleluia. O povo estava corrompido na idolatria. O povo estava perdido moralmente, também estava perdido espiritualmente. E Deus chamou o profeta Oséias para essa missão. Glória a Deus. Deus queria que ele sentisse realmente na sua pele o que ele queria fazer com o povo de Israel, a maneira que ele queria restaurar o povo de Israel. E Deus fala lá em Oséias capítulo 1, verso 2: vai, glória a Deus, vai e toma para si
e Oséias, como Deus lhe ordenara, ele foi e escolheu para si Gomer. Gomer era uma mulher de muitos amantes, uma mulher que não se importava com a lei que Moisés havia entregado para o povo. Era uma mulher que não se importava com as doutrinas religiosas. Era uma mulher que queria viver a vida da sua maneira, uma vida cheia de luxúria, uma vida cheia de prazeres, uma mulher que se corrompia nos seus atos e pensamentos. Glória a Deus. E o profeta Oséias, debaixo da obediência de Deus, escolheu para si essa mulher, aleluia. E através desse casamento de Gomer e o profeta Oséias, Deus queria mostrar a infidelidade e a corrupção espiritual do povo naquela época. Aleluia, Jesus. Acredito eu, meus irmãos, que no momento que o profeta Oséias escolheu aquela mulher, vários olhares começaram a olhar para aquele profeta e começaram a dizer: mas essa mulher que o profeta escolheu, essa prostituta que o profeta escolheu, aleluia, Jesus. E muitos começaram a apontar, aleluia, muitos começaram a criticar, mas ninguém entende o propósito de Deus. Nós, como seres humanos, não conseguimos entender a dimensão de Deus, aleluia. Nós não conseguimos entender que se Deus fizer, Ele é Deus, e que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, aleluia. Glória a Deus. E o profeta Oséias se casou. Ele se casou com Gomer. E a Bíblia fala que Gomer concebeu o primeiro filho. E já nesse primeiro filho, no momento ali que Gomer teve ele, Deus falou com o profeta e falou: você vai pôr o nome desse menino de Jezreel. Glória a Deus. Porque eu farei cessar reino da casa de Israel, aleluia. Percebam, irmãos, que o significado já do nome desse primeiro menino já representava julgamento sobre a casa de Israel. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos falar que por uma segunda vez Gomer também concebeu. E dessa vez foi uma menina. E o nome dessa menina, Deus ordenou que colocasse o nome nela de Loruama, que quer dizer, aleluia, não compadecida. Glória a Deus. E isso significa: eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, e tudo lhe tirarei. Imagina, irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor, como já foi dito aqui nesta noite, e a gente sempre quer o bem para nossos filhos, e naquele momento, o nome que Deus dava para o profeta dar para os seus filhos era nome de julgamento, era nome que todos falavam, mas esse nome, profeta, como assim não compadecida? Como assim chacina? Sangue da casa de Israel? Aleluia, aleluia, Jesus. E por mais uma vez Gomer concebeu, aleluia, Jesus. Gomer concebeu e teve mais um filho, dessa vez um outro menino. E Deus ordenou que Gomer colocasse o nome de Lo-Ami. Deus ordenou a Oséias que colocasse o nome de Lo-Ami, que significa não o meu povo. Por mais uma vez, Deus estava trazendo o julgamento dele para a casa de Israel, através do nome dessas crianças, aleluia, Jesus. Era como se Deus tivesse assinado ali a sua carta de
Deus sobre a casa de Israel. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas a promessa de Deus, meus irmãos, para aquele povo ainda estava de pé. A promessa de Deus não havia cessado por conta dessas profecias, por conta de Oséias estar vivendo isso na carne dele. A promessa de Deus que ele havia feito para Abraão, Isaac e Jacó ainda estava de pé. Mesmo o povo em pecado, a promessa era de restauração. Aleluia, Jesus. Oséias capítulo 1, verso 10 vai nos dizer assim: glória a Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir sem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por mais, meus irmãos, que nós somos pecadores, por mais, meus irmãos, que nós somos falhos, Deus está dizendo aqui para nós nessa noite, e não só agora através dessa mensagem, mas através de todos os louvores que já foram ministrados aqui. Deus está dizendo: eu quero restaurar a sua casa. Deus está dizendo: eu quero restaurar a sua família. Deus está dizendo: eu quero restaurar os seus filhos. Deus está dizendo: eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero restaurar o seu ministério. Eu quero restaurar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus queria mostrar para o povo, através do casamento do profeta Oséias com Gomer, que ainda haveria restituição, que ainda haveria restauração. Aleluia. Que a aliança não seria quebrada. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, o verso 38 e o 39, vai nos dizer assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É essa promessa, meus irmãos, para quem crê em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus para aqueles que creem. Aleluia. Mas tem algo que nos tira da presença de Deus. Tem algo que nos afasta da presença. Tem algo que nos esfria espiritualmente. E esse algo é o pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O pecado naqueles dias do profeta Oséias, o povo estava todo corrompido. Aleluia, Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. O pecado nos afasta da presença. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E a nossa carne, ela tem tendência ao pecado. A nossa carne, ela tende às concupiscências da carne desde o jardim. Aleluia. Em Gálatas capítulo 5, o verso 19 e 21 vai nos dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, o pecado é o único capaz de nos afastar do amor de Deus. O pecado é
presença, aleluia, Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a tua estatura, Ele não olha para a tua condição financeira, mas Deus também, Ele não faz acepção do pecado. Não existe pecado grande, pecado pequeno, não existe, tudo é pecado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E é o pecado, irmãos, que nos deixa fora do reino de Deus. Glória a Deus. Por vezes nós preferimos ouvir a voz do mundo do que ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Ainda aqui no capítulo 2 do livro de Oséias, a Bíblia nos diz que o profeta chama os seus filhos como se fosse um desabafo ali e começa a falar: a sua mãe não tem mais jeito, glória a Deus, eu dei oportunidade e ela não quis, eu dei casa, eu dei comida e ela não aceitou, ela preferiu estar ali no meio de amantes, ela preferiu estar ali com seu coração cheio de idolatria, ela preferiu continuar ali com as suas prostituições, os seus adultérios, e a partir de agora eu não serei mais seu marido. Aleluia, Jesus. O profeta Oséias naquele momento estava disposto a se divorciar da sua esposa. Glória a Deus. E assim também somos nós. Quantas vezes nos prostituímos espiritualmente e não percebemos? Por vezes a gente está tão acostumado assim a viver de uma vida de qualquer maneira que a gente nem percebe o pecado. O pecado vem devagarzinho e a gente não percebe que é pecado. Aleluia, Jesus. Da igreja para dentro nós somos uma coisa, da porta para fora não damos testemunho de crente, não damos testemunho de cristão. Aleluia, Jesus. E assim vamos levando a vida cheia de iniquidade, cheia de transgressões. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente fala: ah, não, mas eu não me prostituo, não. Não, eu não faço isso, eu não adultero, não. Glória a Deus. Mas no momento, irmãos, que a gente começa a colocar os nossos assuntos pessoais acima de Deus, nós estamos nos prostituindo. No momento que deixamos de viver aqui o Evangelho e queremos viver a nossa carne, nós estamos nos prostituindo. Aleluia. Toda vez que a gente valoriza mais o bem material, aleluia, valorizamos mais um passeio com um amigo, valorizamos mais aquele filme ou aquela série, valorizamos um jogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as vezes que fazemos isso, irmãos, nós saímos da presença do Eterno. Aleluia, Jesus. Nós estamos deixando esses ídolos entrar em nossos corações, esquecendo do principal mandamento, que é amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aí falamos, não temos tempo de orar, não temos tempo de meditar na palavra de Deus, não temos tempo de ir à igreja, por qualquer motivo. Hoje eu não irei no culto. Estamos nos prostituindo, irmãos, espiritualmente. Aleluia, Jesus. Toda vez que deixamos de fazer a obra de Deus, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Aleluia. Ficamos cegos e não conseguimos enxergar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E tudo aquilo, meus irmãos, que toma o lugar de Deus em nossos corações, se torna idolatria. Glória a Deus. Mas em meio a toda essa traição de Gomer, Deus faz promessa. Aleluia, Jesus. Deus faz promessa em Oséias capítulo 2, o verso 14, vai nos dizer assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto
deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, e a porta de esperança, e ali contará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu a terra do Egito. E acontecerá que naquele dia o Senhor me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E da sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. E aquele dia farei eles aliança, e com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada, e a guerra os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, e em misericórdia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus fez essa promessa, Deus faz promessa mediante o arrependimento verdadeiro. Glória a Deus. Mas Gomer, irmãs, meus irmãos, ela não se arrepende. Glória a Deus. Gomer não se arrepende dos seus atos pecaminosos, e assim também o povo de Israel não se arrepende. E Deus começa a permitir que Israel, naquele momento, enfrente consequências, não como forma de punição, mas como forma de disciplina. Às vezes, meus irmãos, nós estamos no erro e Deus, Ele começa a nos corrigir. Deus, Ele quer conserto para que nós possamos viver o extraordinário dEle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nesse momento, eu estudando essa palavra, Deus me fez recordar a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. O filho chega até o pai e fala: me dá a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a vida que eu sempre quis e da minha maneira. E quantos de nós estamos assim, virando as costas para Deus, virando as costas para a comunhão do Pai? Estamos deixando de nos assentar à mesa, deixando de ter comunhão ali com o Pai, deixando de assentar à mesa para comer as bolotas de porcos. Estamos trocando aquele banquete que o Pai nos dá todos os dias para comer a lavagem dos porcos. Aleluia, Jesus. Trocando aquele banquete celestial que alimenta a nossa alma, irmãos, pelas coisas que o mundo nos oferece. Aleluia, Jesus. E nesse momento, irmãos, quando nós estamos ali no pecado, cometendo vários pecados, a gente sofre as consequências, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Aleluia, Jesus. Não adianta você querer plantar um morango e colher ali um abacaxi, que não vai dar certo. Se você planta, irmãos, pecado, você vai ter as consequências do seu pecado. Aleluia, Jesus. E Gomer, a esposa de Oséias, abandonou a sua casa. Ela abandonou o seu lar, ela abandonou a sua família para viver os seus amores, as suas idolatrias, os seus adultérios. E mais uma vez, olha só que interessante, né? Como que Deus faz. Deus ordena ao profeta Oséias: vai atrás da mulher adúltera e a ame, assim como o Senhor ama Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós somos pecadores, meus irmãos, mas Deus nos ama. Nós estamos aí vivendo em pecado, mas Deus nos dá uma oportunidade todos os dias para nos arrependermos. Glória a Deus. E Oséias saiu à procura de Gomer pelas ruas de Israel, e o profeta
amor de Oséias por aquela mulher era tanto, glória a Deus, era tão grande, que ele pagou o preço que ela valia. Ele pagou ali por ela aquele preço que para ele era muito na época, acredito eu, porque eram várias moedas que ele deu e mais a cevada e mais meia parte, né? O que nós lemos no começo. Eu comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. Eu acredito que esse valor era um valor muito alto na época ali, e Oséias a comprou para si. Glória a Deus. E Oséias a levou para casa. Eu acredito eu que Oséias a lavou. Acredito eu que Oséias a vestiu, aleluia. Acredito eu que Oséias preparou aquele banquete. Oséias assentou ela na mesa e Oséias falou: a partir de hoje você vai ter comunhão comigo, aleluia, Jesus. A partir de hoje eu vou ser seu esposo e você vai ser a minha esposa, aleluia, Jesus. Oséias demonstrou para Gomer aquele amor verdadeiro, aquele amor ágape, aquele amor incondicional. E Gomer naquele momento reconheceu os seus erros, ela reconheceu o sacrifício do profeta Oséias, e naquele momento Gomer o reconheceu como esposo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Gomer, do título de prostituta, ela recebeu o título de esposa, aleluia, Jesus. E assim também é nós, meus irmãos. Assim também é nós. Quem morreu na cruz para pagar o preço por nós, a vida de cada um aqui foi comprada a preço de sangue, não foi a qualquer preço. Jesus precisou morrer, Jesus precisou sofrer para que nós pudéssemos ter direito à salvação, aleluia, Jesus. Nós estávamos num mundo errante, sem valor, nós éramos perdidos, pecadores, aleluia, Jesus. E Deus, com toda a sua misericórdia, enviou o seu único filho para sofrer por nós naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. Nós não pertencemos, meus irmãos, a esse mundo, aleluia. Nós não pertencemos mais a este mundo, não. Glória a Deus. No momento em que nós viemos aqui na frente, passamos aquele juramento, aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, não somos mais nós que vivem, mas é Cristo que vive em nós, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes nós éramos pecadores, mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. No momento que aceitamos a Cristo, meus irmãos, nós começamos a ter comunhão com o Pai. Nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. Quando andamos na obediência do Senhor, nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O homem, meus irmãos, é falho. O homem é pecador. O homem, ele é infiel. O homem, ele se afasta do caminho de Deus. Mas Deus, meus irmãos, ele continua nos amando. Ele continua fiel. Ele continua indo ao nosso encontro. Ele continua querendo nos trazer para a presença de Deus. Aleluia. Deus não muda, meus irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Ele não muda. Deus é imutável. Aleluia, Jesus. Que nós não venhamos, meus irmãos, perder essa oportunidade todo dia. Todo dia Deus nos dá uma oportunidade. Que é a oportunidade de conhecer a Deus. E por vezes pecamos por não conhecer a Deus, por ficarmos limitados naquilo que as pessoas falam. Não temos coragem de abrir a Bíblia para conhecer a verdade. A palavra de Deus é bem clara.
Mas Deus está falando aqui para você: volta que ainda há tempo, volta porque eu te amo, volta porque o preço já foi pago, volta porque eu quero ter comunhão com vocês, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Volta, irmãos, volta enquanto é tempo. Todo dia Deus nos dá uma oportunidade, todo dia Deus nos dá uma chance de reconciliação. E Deus nos ama, irmãos, não importa o teu pecado, não importa as tuas falhas, não importa o que você fez, Deus nos ama. A única coisa que Ele quer é que você venha para a presença dEle, aleluia, Jesus. Fique em pé, igreja, vamos orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. Põe a mão no teu coração, deixe Deus falar com você, deixa Deus te resgatar nessa noite, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Ah, Pai querido, eu creio, Pai, que várias almas precisam ser resgatadas nesta noite. Ah, Pai querido, vai de encontro com cada um, Senhor Jesus. Traga de novo para a tua presença, Senhor. Eu sei, papai querido, que o Senhor tem ciúme. Eu sei, papai querido, que o Senhor tem ciúme das suas ovelhas, aleluia. Abençoa, papai querido, cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Restaura, papai querido, o coração. Restaura, papai querido, essas vidas, papai querido. Restaura, Pai, a casa assim como o Senhor restaurou a Gomer. Ah, Pai querido, que eles possam, papai querido, permanecer na tua presença. Que eles possam, papai querido, permanecer na fidelidade com o Senhor. Não permita, Pai, que as ovelhas se desgarrem do seu caminho, Senhor. Mas fique, Pai, conosco. Direciona, papai querido, os passos. Direciona, papai querido, os caminhos, aleluia. A tua palavra diz, papai querido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que nós possamos andar, papai querido, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Enche essa casa na tua presença. Traga renovação aos corações. Traga restauração, papai querido, às famílias. Traga, papai querido, para a tua presença. Desde o jovem, Pai, até o velho. Desde o moço, papai querido, até as crianças. Faça a tua obra e opera o teu milagre. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E assim, meus irmãos,